Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 3 da série O Nacional Desenvolvimentismo na América Latina, onde nós vamos abordar sobre o nacional desenvolvimentismo na Argentina de Perón e a ditadura militar. É importante que você assista o vídeo 1 sobre o nacional desenvolvimentismo no México e o vídeo 2 sobre o nacional desenvolvimentismo no Chile de Salvador Allende. O nacional desenvolvimentismo na Argentina de Perón, né? A Argentina foi um país da América Latina que mais se industrializou na metade do século XX. Seu parque industrial era o mais forte, e se concentrava na capital Buenos Aires. Em 1930, o movimento operário se fortaleceu na luta por melhores salários, condições de trabalho e direitos sociais. O golpe de Estado na Argentina, em junho de 1943. Em meio à Segunda Guerra Mundial, um grupo de militares conservadores, Grupo de Oficiais Unidos, o GOL, deu um golpe de Estado na Argentina. A ideia era evitar a entrada da Argentina na Guerra Mundial por pressões dos Estados Unidos. Embora tivesse simpatia pela Alemanha nazista e Itália fascista, os militares mantiveram a neutralidade. O ministro do Trabalho Domingo Perón e sua aproximação com os sindicatos argentinos. Membro do GOL e secretário do ministro do Trabalho, o coronel Domingo Perón se aproxima do movimento sindical. Atende demanda dos trabalhadores urbanos e dos camponeses através de direitos sociais concedidos. Implementa férias, aposentadorias e garantias contra acidentes. A eleição de Perón. Em junho de 1945, o governo militar convocou eleições presidenciais. Os grupos políticos estavam de olho na aproximação entre Perón e o movimento sindical. O presidente Edelmiro Farrell prendeu Perón com apoio de setores do exército. Mas os sindicalistas reagiram e organizaram uma grande mobilização a favor de Perón. No dia 17 de outubro de 1945, os trabalhadores se reuniram na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, exigindo a libertação de Perón. Na imagem, nós podemos ver aí a grande movimentação da massa trabalhadora na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, no dia 17 de outubro de 1945, exigindo a libertação de Perón. O movimento judicialista. O movimento judicialista defendia a justiça social e os direitos dos trabalhadores. Os sindicatos fundaram o Partido Laborista, ou Partido Trabalhista, e apoiaram Perón como candidato à presidência. Nas eleições de 1946, Perón vai eleito com 55% dos votos. No ano seguinte, o Partido Laborista passou a se chamar Partido Judicialista. A política econômica de Perón. Perón vai investir na indústria, vai incentivar a produção de bens de consumo, de modo a substituir os produtos importados, vai investir no crescimento do mercado interno argentino, vai beneficiar os empresários argentinos e vai nacionalizar empresas estrangeiras, como na área de telefonia, eletricidade e gás. A política econômica de Perón para os trabalhadores argentinos. Vai aumentar o salário de forma constante. Direitos sociais vão ser ampliados, como férias, sistema social de saúde, sistema de aposentadoria, incentivo ao turismo, salário mínimo e planos de habitação popular. Vai investir na educação básica e universitária. E o governo dos Estados Unidos vai boicotar o governo de Perón em razão da simpatia destes com os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. O peronismo. Nas eleições legislativas, o peronismo obteve maioria ampla no Congresso argentino. Perón desfrutava desse período de grande apoio popular, apesar da censura à imprensa. Ele adota forte propaganda política para elogiar seu governo. Reformula a Constituição de 1949, incorporando os direitos dos trabalhadores ao contexto constitucional e nacionaliza gás, petróleo e carvão. A reeleição de Perón em 1951. Ele vai obter 64% dos votos, vai obter também maioria absoluta no parlamento e a conjuntura começa a mudar. As reservas acumuladas de moeda estrangeira haviam se esgotado, a indústria não consegue mais comprar máquinas e matéria-prima, a produção cai, a inflação sobe e os trabalhadores perdem poder de compra. E a Argentina explode em greves e manifestações, além das secas que arrasam a agricultura. O golpe militar de 1955 na Argentina de Perón. Em 1953, em meio à crise econômica, Perón se indispôs com os grupos civis, com grupos militares
e até com a Igreja Católica. E em setembro de 55, um golpe militar depôs o presidente da Argentina. A Argentina é dividida desde 1946 e o golpe militar de 66. Dividida entre peronistas e antiperonistas, a deposição de Perón é seguida de forte estabilidade política. Entre 1958 e 1966, os governos tentaram recuperar a economia com políticas desenvolvimentistas. Em 1966, os militares tomaram o poder. Em 1967, os movimentos de guerrilha urbana de extrema esquerda vão começar a assaltar bancos para comprar armas, tomavam caminhões de alimentos e distribuíam aos pobres, sequestravam diretores de empresas e assassinavam policiais. Perón e Isabel Perón. Em 1973, Perón se candidata à presidência e coloca sua esposa Isabel Perón de vice-presidente. Em pouco tempo, Perón consegue derrubar a inflação, subir os salários e aumentar as exportações. Mas os grupos de extrema esquerda voltaram a praticar assaltos e sequestros. O golpe militar de 1976. A morte de Perón em julho de 1974 vai trazer instabilidade política, né? E a economia vai sair do controle e a inflação volta a subir. Isabel Perón assume o poder, né? Grupos de extrema esquerda e ultradireita intensificam suas ações. E os militares deram um golpe e destituíram Isabel Perón. Imposições do governo ditatorial de 1976 na Argentina. Ocorrerá censura aos meios de comunicação, serão proibidas atividades políticas, serão proibidas manifestações políticas, pessoas consideradas opositoras vão ser sequestradas e torturadas, e nos 3 primeiros anos, cerca de 30 mil pessoas foram mortas pelo regime militar, numa ação do Estado militar que ficou conhecida como terrorismo de Estado. A economia argentina passa a ser de livre mercado. A abertura irrestrita ao capital estrangeiro levou inúmeras fábricas nacionais à falência. A inflação continuou, as atividades econômicas regrediram e houve um aumento extraordinário da dívida externa argentina. A resistência à ditadura argentina de 1976. A ditadura militar argentina, apesar de ter instalado um medo, né, a exceção dos grupos que se esconderam era o grupo das mães de filhos desaparecidos com a repressão. Com lenço nas cabeças, as mães passaram a se reunir na Plaza de Mayo, né, no Palácio Presidencial em Buenos Aires, para exigir notícias dos seus filhos desaparecidos. Como os militares não tinham como sumir com as mães, o movimento ficou conhecido como as Mães da Plaza de Mayo. Nessa imagem nós podemos ver aí uma grande manifestação das Madres da Plaza de Mayo. Incentivados pelas mães, outros movimentos começaram a se manifestar, como os sindicalistas, os estudantes, os empresários e os direitos humanos. Questionados em 1982, os militares invadiram as Ilhas Malvinas sob controle inglês, né? O objetivo era florescer o patriotismo e reconquistar o apoio do povo, né, nessa tentativa de reconquistar a posse das Ilhas Malvinas, que ficam no Oceano Atlântico, próximo à costa argentina, mas pertence aos britânicos. O resultado final da Guerra das Malvinas, 1982, com a Grã-Bretanha. O ataque argentino inicialmente foi bem sucedido, né, e ocuparam as Ilhas Malvinas em abril de 1982. Rapidamente, a Grã-Bretanha atacou com sua força aeronaval e derrotou de forma humilhante o exército argentino, onde morrem 650 soldados argentinos. Completamente desprestigiados, os militares caíram em total desaprovação popular. A punição aos militares. Em 1983, os militares argentinos entregaram o governo aos civis. E assim, Raul Alfonsín, candidato da União Civil Radical, assumiu a presidência da Argentina. Os militares envolvidos na Guerra Suja foram punidos. E o general Jorge Rafael Videla, que governou a Argentina durante a ditadura, foi condenado à prisão perpétua por diversos crimes. A Operação Condor, de 1975. A Operação Condor, também conhecida como Carcará no Brasil, foi uma aliança político-militar entre vários regimes militares da América Latina, né? Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com a CIA dos Estados Unidos. Levada a cabo nas décadas de 70 e 80,
foi criada com o objetivo de coordenar a repressão de opositores dessas ditaduras, eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul, para reagir à OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, criada por Fidel Castro. Bem, esse foi um resumo sobre o nacional-desenvolvimentismo na América de Perón, né? Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, dê um like e assista os outros 2 vídeos da série Nacional-Desenvolvimentismo na América Latina. O vídeo 1, que é o Nacional-Desenvolvimentismo no México, e o vídeo 2, que é o Nacional-Desenvolvimentismo no Chile. Até lá!